Mortal Kombat já contou com inúmeras participações especiais de outras franquias como filmes, quadrinhos e até mesmo outros games. Mas se você por acaso lembra de todos esses, meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd no Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, em 2011, quando a NetherRealm rebutou o universo de Mortal Kombat, ela também colocou uma coisa nova nos jogos a partir daquele momento, que foram pacotes de DLC com personagens extras que não faziam parte do cânone do jogo. Do cânone do jogo não, né? Da história principal ali, da campanha, né? E com isso também aproveitou, né, numa questão de marketing, colocar personagens adicionais, personagens convidados de outras franquias que não faziam parte originalmente do universo de Mortal Kombat. E isso tem seguido desde então até os dias de hoje. Vários personagens já participaram ali também. Só os mais brutos, violentos, brutais e casca-grossas de todos esses dentre os mundos dos games, das animações, também, né? Alguns deles já fizeram parte de animação também, né? Dos filmes, dos quadrinhos e de outras mídias diversas. E a gente vai recapitular aqui cada um desses personagens que já deram as caras em Mortal Kombat e a história deles no modo arcade, do universo, a participação deles ali no universo de Mortal Kombat. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então? Bora recapitular os convidados de Mortal Kombat. Só para ressaltar aqui que todos os convidados aqui, todos têm um final de histórias diferentes no modo arcade que não são canônicos, até porque nenhum deles faz parte do universo de Mortal Kombat, né? Tudo bem que agora com essa coisa de multiverso, nada impede que possa sim ter alguns finais alternativos referentes a esses personagens, mas a princípio nenhum desses personagens tem um final canônico, afinal de contas é tudo participação especial, é fanservice ali também. Fred Krueger. Começando com o primeirão ainda em MK9 lá de 2011, o primeiro convidado de todos foi o antagonista, ou talvez até o protagonista, né, o principal rosto ali da franquia A Hora do Pesadelo, Fred Krueger, né? Assim, a jogabilidade dele é até que uma forma bem simples, é mais conta pela caracterização e presença mesmo, né? Ele usa bastante várias habilidades que ele usa principalmente nos filmes, né? Como teleporte e também ataques à distância usando aquelas garras gigantescas dele, né? Aquelas luvas com gás, mas acho que o melhor dele principalmente são algumas referências ao filme, principalmente com os seus fatalities, né? Como por exemplo um que ele enfia, né? Ele pega a pessoa, o adversário e coloca dentro de um buraco que espirra sangue depois, muito parecido com a forma como ele matou o personagem do Johnny Depp lá no primeiro filme. E também, é claro, o Welcome to My Nightmare, onde ele coloca o seu adversário em uma fornalha ardente ali, fazendo referência a como o Krueger morreu antes de se tornar o Senhor dos Pesadelos ali, né? E já no modo arcade ali também, né? A gente descobre que ele ficou muito irritado quando Shao Kahn começou a roubar a alma de suas vítimas antes de completar o seu serviço de matar os outros enquanto dormia. Então o que ele decidiu fazer? Ir atrás do próprio Shao Kahn nos seus sonhos. Só que ele não contava que o Shao Kahn era muito mais poderoso do que as suas vítimas comuns e ele conseguiu trazer o Krueger para fora do mundo dos sonhos e trazer aqui para o mundo real. E caso vocês não saibam, no mundo dos sonhos o Fred Krueger é imortal, mas quando você traz ele aqui para o mundo dos vivos, né, para o mundo real, você pode matá-lo sem problema nenhum, quer dizer, mais ou menos, né, porque ele sempre acaba voltando de algum jeito nos próximos filmes da franquia, mas isso não é relevante aqui, né? E com muito custo ele conseguiu derrotar o Shao Kahn e até absorveu parte dos seus poderes para poder ir atrás das suas vítimas de volta no mundo dos sonhos. Kratos. Sim, ele, o fantasma de Esparta, a ruína do Olimpo, o protagonista da franquia de jogos God of War, o Cleitão da Mata, também esteve presente em Mortal Kombat 9, né? E como isso foi um pouco depois ali, né, próximo do lançamento do God of War 3, né, que foi um dos jogos mais aclamados da franquia, ele não está apenas armado no jogo, né, no Mortal Kombat com as suas lâminas do caos, como também a lâmina do Olimpo, o cesto da Nemeia, as botas de Hermes, o arco de Apolo e outras armas e poderes místicos que ele usa ao longo desse jogo também, né? E pra mim acho que ele tem um dos melhores fatalities, assim, não só dos convidados, mas de toda a franquia do Mortal Kombat, que é quando ele usa a cabeça da Medusa para petrificar o adversário ali e depois os sucessos da Nemeia para destruir, esmigalhar a pessoa ali em vários pedacinhos, né? Já no modo arcade, o Kratos, após os eventos do terceiro jogo, né, após destruir o mundo grego ali, ele acaba passando por um portal que o leva justamente para o universo de Mortal Kombat. E ao saber desse guerreiro
guerreiro feroz que caiu em seu reino, o Shao Kahn fez de tudo para conseguir trazer ele pro seu lado, inclusive controlar a sua mente, né? Só que o Kratos, que já teve péssimas experiências com isso no passado, não curtiu muito essa ideia e acabou com a raça do Shao Kahn, né? E ele quase fez a mesma coisa com o Raiden e o Fujin, que só não fez isso porque os dois demonstraram respeito e se curvaram para o cara ali, né, para o espartano, demonstrando respeito e agradecimento por ter vencido o Shao Kahn, e ainda disseram que estavam com uma dívida eterna com ele ali também, né, e ainda o ajudaram para voltar para sua linha do tempo sua linha do tempo normal. Jason. Partindo agora para Mortal Kombat X de 2015, o jogo teve 2 Combat Packs com 2 convidados especiais em cada. Foram 4 personagens para cada Combat Pack, mas 2 deles eram convidados especiais. E o primeiríssimo deles foi ninguém mais, ninguém menos que Jason Voorhees, o rosto principal da franquia Sexta-feira 13, e inclusive ele foi divulgado justamente numa Sexta-feira 13. Olha um marketing perfeito aí também, né? E uma coisa legal desse jogo é que os personagens têm praticamente variações diferentes de combate. Então, por exemplo, uma variação do Scorpion é mais usando o fogo dele, o outro é usando mais as espadas, o outro é usando mais a kunai dele, né? E a mesma coisa com o Jason, né? Ele tem algumas variações, uma usando mais a sua força bruta mesmo, a outra usando o seu facão de forma impiedosa, e uma outra que inclusive ele consegue se teleportar e ressuscitar após a sua barra de vida terminar. Ele consegue ter uma chance a mais ali para poder derrotar o seu adversário ali também, né? E já no modo arcade, né? O Jason ele é praticamente representado como uma forma de espectro vingativo bem parecido com o Scorpion, que vive apenas para vingança e morte. Afinal de contas, ele voltou à vida justamente para vingar a morte da sua mãe lá, como a gente viu no primeiro filme de Sexta-feira 13. E o Liu Kang, que na época era o senhor do submundo ali também, até tentou fazer uma aliança com o Jason, mas ele não quer nem saber de aliança, ele quer saber mesmo de passar a faca a todo mundo, e ele foi lá e estrangulou o Liu Kang usando as próprias entranhas dele. Predador. Sim, o rosto principal com aquela cara feia da franquia de filmes de ação, terror e ficção científica também deu as caras na franquia de Mortal Kombat, todo armado com seus gadgets ali também, com seu dispositivo de camuflagem, com suas lâminas, seus discos, suas armas de disparo laser ali também, e até mesmo com aquela bomba que ele usa para se destruir depois que ele perde uma luta contra sua presa, que a gente viu nos filmes do Predador também, né, que ele usa principalmente no seu Brutality contra o seu adversário. E assim, o Predador ele tem essa cerne de caçar por esporte, ele caça suas vítimas, suas presas ali, por puro esporte, e nada melhor, é claro, também do que caçar as melhores presas e as mais desafiadoras, como os dos personagens de Mortal Kombat. E após derrotar o Shinnok, né, como a gente vê no modo arcade, ele pega o seu amuleto e começa a estudar a magia da terra ali também. E com isso ele começa a usar a magia junto nas suas caças, se tornando uma espécie de predador supremo. Leatherface. No comecinho de 2016 tivemos o segundo Combat Pack de Mortal Kombat X com 2 novos convidados especiais, e um deles foi o Leatherface, da franquia de terror O Massacre da Serra Elétrica, né? E assim, a gente sabe que o nosso queridíssimo, não tão querido assim, Jedediah Sawyer, né, tem um certo prazer, ele tem um certo gosto por um tipo específico de carne que eu não vou falar detalhadamente porque, né, o YouTube pode derrubar, né? Só que em um determinado dia ele atravessou um portal que o levou justamente para a Exoterra, e ali tinha vários tipos de carne diferentes para ele poder experimentar, como ele bem gostar também, né? E no final do modo arcade ele acaba derrotando o Shinnok de uma forma que a gente não sabe como, porque o Shinnok é um deus ancestral e o Leatherface é um maluco com uma motosserra, né? Mas a gente releva isso aqui também, né? Ele consegue derrotar o Shinnok e arranca o rosto dele ali para levar de presente para Crush, que ele acabou conquistando, que ele acabou ganhando ali no universo de Mortal Kombat, que era a Cassie Cage, né? Só que assim, ela não curtiu muito esse presente, tanto por ser o rosto do Shinnok, quanto também pelo fato que ele teve que matar um monte de gente das forças especiais para chegar até a Cassie Cage, né? Incluindo os amigos dela, né? E assim, ela não gostou do presente, ele não gostou da reação dela, ficou bem magoado. Então o que ele fez? Ele matou a Cassie e arrancou o rosto dela ali também para fazer uma nova máscara, como ele gosta de fazer também. Alien. Se a gente teve o Predador, nada mais justo do que ter também o Alien, né, o Xenomorph, né, esse crossover que muita gente gosta também, muita gente pediu para ver nos filmes e quadrinhos e outras mídias também, né? E para mim, eu acho que a inclusão do Alien dentro desse universo
do Mortal Kombat foi uma das mais criativas que eles fizeram ali também, porque eles praticamente pegaram o Baraka, né, que ao invés de ser executado pela Devorah, como é canonicamente, ele acabou sendo infectado por um xenomorfo, por um facehugger ali também, né, e os aliens, né, a gente sabe que eles incorporam parte do DNA dos seus hospedeiros ali também, né? Então, esse alien que a gente tem, ele possui características takatâneas, assim como o Baraka, como por exemplo, as icônicas lâminas nos seus braços ali também. E uma coisa que eu gosto bastante é o Brutality que o alien tem ali, né, que ele invoca um facehugger para atacar o seu adversário, né, e sempre que explode o Chestbuster ali também, né, ele sempre sai com alguma característica referente ao personagem. Então, por exemplo, se ele infecta o Kano, o bichinho sai com um olho mecânico, se ele infecta com o Lau, ele nasce com um chapéuzinho. É muito criativo isso, né. Bom, dentro do arcade, né, do modo arcade, no final da história do Alien, a gente vê que ele começou a se proliferar, ele se tornou uma praga ali na Exoterra, infectando várias outras espécies diferentes, porque assim, né, como eu falei, o Alien ele se adapta, adapta com os hospedeiros que ele tem ali também, né, e absorve suas características. Ele tem várias espécies diferentes na Exoterra para ele conseguir fazer isso. E o Kotal Kahn até tentou investir contra um ninho dos xenomorfos, mas foi um fracasso total e a Exoterra caiu nos domínios dos xenomorfos. T-800. Partindo agora para Mortal Kombat 11 de 2019, no primeiro pacote de DLC a gente teve 3 convidados especiais, e um deles sendo o próprio Exterminador do Futuro, o T-800, com a cara ali, a caracterização idêntica do Arnold Schwarzenegger, só que só o rosto mesmo, não tem a voz do ator, ele não participou da dublagem ali do jogo, né? Mas de qualquer forma a gente tem o rosto do Schwarzenegger ali também, encarnando novamente o T-800, com a força bruta de sempre e, é claro, um extremo arsenal de armas de fogo, além, é claro, do seu esqueleto, né, a sua forma mecânica também, que dá uma certa blindagem e dá uma vantagem também contra o seu adversário, para que você consiga ter uma chance de vencer ele ali em algum momento também, né? Bom, o Exterminador no modo arcade a gente descobre que ele acaba caindo ali também, né? Meio que num erro de viagem do tempo, ele acabou caindo numa linha do tempo da qual ele não estava programado antes. E com isso ele acabou conhecendo a Crônica, ele derrotou a Crônica e pegou a ampulheta dela para si, né? Para justamente alterar a linha do tempo ali para ver se ele conseguia evitar essa guerra entre humanos e máquinas, mas não importa quanto ele alterasse ali, sempre acabava o mesmo resultado, os dois morrendo ali numa guerra eterna, né? Então o que ele fez para que nenhum dos lados tivesse muita vantagem, ele pegou a ampulheta da Crônica e jogou no mar de sangue, que é sem fundo, é infinito, vai afundar para o resto da eternidade ali também, e para garantir que ninguém tivesse a localização dessa ampulheta, ele também se jogou no mar de sangue para que ninguém pegasse as coordenadas ali da onde a ampulheta estava a partir da sua memória cibernética. Coringa. A NetherRealm pertence à Warner da mesma forma que a DC Comics, então é comum a gente ver o encontro desses personagens de vez em quando, como por exemplo no crossover de Mortal Kombat vs DC Universe lá de 2006 ou 2007, se eu não estiver enganado, né? E é claro, também a gente já teve a presença de alguns personagens do Mortal Kombat nos jogos de Injustice, como por exemplo o Scorpion no primeiro jogo e o Sub-Zero e o Raiden no segundo, né? Então nada mais justo do que ter um personagem da DC dentro do universo Mortal Kombat de alguma DLC, e nada mais justo também que o primeiro de todos seja ninguém mais, ninguém menos que o palhaço do crime, né? O Coringa armado até os dentes com seus brinquedos alterados para se tornarem armas letais, além, é claro, também de armas de fogo, a sua icônica faquinha, ácido e também uma bengala que ele usa para fazer referência àquele icônico pé de cabra que ele usou para matar o Robin Jason Todd, né? No modo arcade, após a derrota da Crônica, ele pegou a ampulheta da Titã ali, né? E começou a viajar entre linhas do tempo e reinos alternativos para levar caos a todo mundo. E numa dessas ele encontrou até mesmo o próprio clérigo do caos, o Havoc, né? Que apresentou a ele o Reino da Ordem, que é um reino que ele tinha como rival, como inimigo ali também, né? E os dois, junto com outros apreciadores do caos e da desordem, começaram a atacar o Reino da Ordem e também outros reinos ali, levando caos e anarquia para todo o multiverso. Spawn.
Na época de Injustice 2, muita gente queria ver esse personagem, né, o Spawn, como um personagem DLC, só que não rolou. Mas para a alegria de todos, ele acabou participando da DLC de Mortal Kombat 11, né, que acho que combinou muito mais com o personagem. Ele é um personagem bem mais violento, bem mais agressivo, então acho que ele seria muito mais aproveitado nos jogos de Mortal Kombat do que nos de Injustice, né. Ele tá ali com os seus poderes a mil também, com o seu poder infernal, as suas armas que ele consegue invocar a partir do seu traje simbiótico, a sua capa e correntes que praticamente têm uma vida própria, né? E também armas de fogo que ele conjura como bem entender, afinal de contas o Alzheimer em vida era um agente especial, ele fazia parte do exército, ele era militar, então ele tem um ótimo conhecimento em armas de fogo já. Já no modo arcade, né, após a derrota de Crônica, ele criou um inferno particular só para ela e também para o Malebolgia, que é o seu Nemesis também, para que os dois pudessem queimar eternamente. E a partir daí ele se juntou ao Scorpion e o Sub-Zero para ir atrás de caçar vários demônios e expurgar os 9 infernos. Eu não sei quais são esses 9 infernos, não sei se tipo o inferno do Spawn, com o inferno do Mortal Kombat, com o inferno da DC, ou talvez seja uma referência aos 9 ciclos do inferno de Dante, né? Mas de qualquer forma, né? Ele se juntou aos dois principais personagens de Mortal Kombat e outros também para poder caçar todo demônio e evitar que eles fizessem qualquer tipo de mal à humanidade. Robocop. No início de 2020, a gente teve a expansão do modo Stories do Mortal Kombat 11, intitulado de Aftermath, e de brinde também ganhamos um novo convidado especial, que foi o próprio Robocop, o protagonista da franquia de filmes do mesmo nome, que começou lá nos anos 80 e até teve um reboot em 2014, com a direção do nosso queridíssimo José Padilha, né? Mas de qualquer forma, o personagem que a gente tem no jogo é a versão clássica, com aquela armadura grandona e difícil de se locomover, né? Que de alguma forma ele consegue meter a porrada ali também nos adversários do jogo, né? Além, é claro, de estar armado até os dentes com vários tipos de tecnologia, aquela faca que ele carrega no punho, granadas, mísseis, uma escopeta e, é claro, até mesmo um ED-209 que ele usa tanto no seu golpe especial quanto também no Fatality, né? E a partir daí a gente descobre no modo arcade que ele na verdade estava caçando o Kano, né? Que ele estava viajando entre dimensões ali para poder realizar o seu negócio de tráfico de armas. E numa dessas ele acabou caindo justamente no universo de Mortal Kombat, ele derrotou a Crônica e a partir daí, quando ele assumiu a ampulheta e os poderes da Titã, ele conseguiu se libertar do controle que a OCP tinha sobre ele, né? E com isso ele também descobriu que existia um grande esquema de corrupção ali da OCP. Então ele, junto com as forças especiais, como a Sônia e o Jax, partiram para acabar com essa onda de corrupção dentro da OCP. A gente tá precisando da ajuda do Robocop e das forças especiais aqui no Brasil também, né? Rambo. E no último pacote de DLC que a gente teve de Mortal Kombat 11, a gente também teve o último convidado do jogo, que foi o próprio Rambo. E se com o Exterminador do Futuro a gente só teve a cara do Schwarzenegger, né? Aqui a gente tem o próprio Sylvester Stallone dando voz ao personagem ali de novo, né? Com vários diálogos ali de introdução que não fazem referência apenas à franquia do Soldado, mas também de outros filmes do ator, como por exemplo Rocky e Stallone Cobra, né? E o Rambo ele também tá armado até os dentes, literalmente, né? Ele tá cheio de armas de gadgets ali também, né? Armas de fogo, facas, arco e flecha, todos os tipos de equipamento que ele improvisa ali nos seus filmes, né? Além, é claro, de várias armadilhas e gambiarras que ele usa contra os seus próprios adversários, né? Eu acho que uma das gameplays mais bem elaboradas ali dos convidados que eu particularmente já vi na franquia de Mortal Kombat, né? E já no modo arcade, a gente descobre que após a derrota da Crônica, o Rambo até teve a oportunidade de reescrever a linha do tempo ali, né? Só que ele não queria ser responsável pela vida de bilhões de pessoas. Pior, ele corria o risco de se tornar justamente aquele tipo de pessoa que ele enfrentou durante a sua vida toda, né? Então ele deixou a ampulheta de lado e foi se aposentar numa casa no campo, viver na maior paz de Cristo, que ele sempre sonhou, longe dos combates, longe da violência, longe das guerras, tomar a paz que ele sempre quis para si mesmo. Omni-Man. Chegando agora em Mortal Kombat 1, no novo reboot que a NetherRealm fez em 2023, a gente teve no primeiro pacote de DLC 3 convidados muito populares do universo dos super-heróis, e o primeiro deles foi ninguém mais ninguém menos que o próprio Omni-Man, que foi o vilão da primeira temporada da série animada Invencível na Amazon Prime, né? E a gente teve inclusive o próprio ator J.K. Simmons dando voz ao personagem nos games, igual ele faz na animação. E a jogabilidade dele tá impecável, tá simplesmente insana, abusando
abusando e usando da sua força bruta com vários golpes brutais e finalizações que fazem referência às finalizações que ele usou com vários personagens na série, né? Como, por exemplo, o Fatality, onde ele coloca o seu adversário de cara com um trem ali, igual ele fez com o Invencível no final da primeira temporada. A diferença é que o adversário ele não é indestrutível, então ele acaba sendo despedaçado junto com todo mundo que tá dentro daquele trem, né? Bom, já no modo arcade, a gente descobre que o Omni-Man acabou sendo levado para a linha do tempo de Mortal Kombat por conta do Shang Tsung Titã, que o sequestrou para poder ter um tipo de vantagem contra o Liu Kang, né? Só que assim, o Omni-Man só é fiel ao Império Viltrumita, então ele derrotou o Shang Tsung e ainda levou o seu império para aquele reino e para outros reinos ali, expandindo a conquista dos Viltrumitas para várias linhas do tempo alternativa. E depois de tudo isso, ele ainda voltou para a Terra para conquistar novamente o nosso planeta, tentar conquistar de novo o nosso planeta, mesmo que isso signifique passar por cima do próprio filho. Pacificador. Essa é a segunda participação de um personagem da DC no universo de Mortal Kombat, que ficou popular graças à sua participação no filme do Esquadrão Suicida de 2021 e também a sua série solo em 2022, em ambos os casos sendo interpretado pelo ator John Cena, que emprestou seu rosto para o personagem e também a voz para ele, da mesma forma que o J.K. Simmons e que o Stallone fizeram com seus respectivos personagens, né? E aqui ele tá armado até os dentes novamente, né? Com todo tipo de equipamento e arma que ele usou nas suas participações cinematográficas, como por exemplo a sua escopeta, suas armas de fogo, sua machadinha, seu escudo, espada, o seu capacete com 1001 funcionalidades, como por exemplo antigravidade, né, gravidade zero, né, explosões sônicas e campo de força, e até mesmo a participação do Eagle, a sua águia de estimação, que funciona como uma espécie de cameo próprio ali também, né? E após a sua vitória ali no modo arcade, a gente descobre que na verdade ele foi contratado no serviço conhecido como Projeto Mágico, que era justamente para caçar um grande vilão ali da DC Comics, que é o Eclipse, o que é muita sacanagem com o personagem, porque o Eclipse é um personagem que dá problema até pra Liga da Justiça inteira. Quanto mais pacificador, que chance ele tem contra o cara ali, coitado, né? Bom, de qualquer forma, o Eclipse, quando se sentiu encurralado, ele fez um feitiço que mandou o Peacemaker, né, pro universo de Mortal Kombat. E acontece que ele se sentiu em casa ali também, porque ele viu que era um mundo muito caótico e precisava de paz urgentemente, e ele ia fazer isso chutando as bundas de vários vilões como Shao, Reiko, Shang Tsung e Quan Chi, e ele levaria a paz pra Exoterra, não importa o custo. Capitão Pátria. O grande vilão da franquia de The Boys, tanto nos quadrinhos quanto principalmente na série, também acabou dando as caras aqui na franquia de Mortal Kombat. Só acontece que infelizmente a gente só teve o rosto do Anthony Starr, não é o ator dando voz ao personagem, né? Se bem que a gente tem o Marcelo Garcia dando voz a ele aqui na dublagem brasileira, então você que assiste The Boys dublado e joga Mortal Kombat dublado, então não vai ter problema nenhum, não vai ter nenhuma diferença, né? E assim, a participação dele gerou uma certa polêmica, primeiro porque muitos dos seus golpes foi reciclado ali de personagens como Superman e Supergirl nos jogos de Injustice, né? Até aí acho que não tem nada demais, porque já tem vários personagens ali que também reciclaram gameplays, finalizações e coisas do tipo. Por exemplo, o Animality do Reptile é basicamente o mesmo especial que a Era Venenosa usa lá no Injustice 2, né? Então esse tipo de coisa de reciclagem acontece o tempo todo, né? Sem contar que muita gente achou estranho ter um novo Superman às avessas no jogo, assim como o Omni-Man, né? Só que a gente percebe uma diferença na jogabilidade entre eles. O Omni-Man é mais focado na força bruta, né, na brutalidade, na velocidade, enquanto Homelander é mais focado na velocidade em si, né, e principalmente no uso e no abuso da sua visão de calor. Já no modo arcade, na história do personagem, né, ele tava numa terça-feira tranquila, matando um monte de pessoa que não gostava dele ali também, que cancelava ele na internet, né, até que abriu um portal no meio da cidade com um monte de demônios saindo dali, né. Então o que ele fez? Ele matou esses demônios e atravessou esse portal e descobriu que tinha um reino inteiro para ele conquistar ali, para servir de posse a ele também, né, para que todos pudessem se curvar perante a ele, né. Engraçado que ele também faz um comentário dizendo que o multiverso está em alta ultimamente, né. É incrível essa cara que The Boys tem o tempo todo. Ghostface. E chegando no último convidado que tivemos até agora na franquia de Mortal Kombat, o mais recente ali, né, que veio com essa expansão do Mortal Kombat Reign Chaos, né, o Reino Caos ali também, que é uma expansão do modo história que a gente teve do MK1, né,
com novos convidados especiais, e o primeiro deles já chegou, que é o principal rosto da franquia Pânico, que ficou em alta graças ao retorno dos 2 últimos filmes ali também, né? E assim, uma jogabilidade até que simples, porque a gente nada mais vê do que um cara esfaqueando suas vítimas o tempo todo ali também, esfaqueando seus adversários, mas que também possui um cameo próprio, porque a gente vê 2 Ghostface, na verdade 3, quando a gente considera também, né, o especial que ele usa também para enfrentar o seu adversário, né. E já no modo arcade, a gente descobre que tem muita referência à própria franquia de filmes, né. O Ghostface, ele saiu matando, esquartejando todo mundo, tanto na vida real quanto na Exoterra, e ele ficou muito popular porque isso foi tudo transmitido em live na internet, né? E o caso dele ficou tão famoso que obviamente acabou virando um videogame, né? E isso faz muita referência também com a história de filmes do Ghostface, né? Com essa ideia de que tem um assassino à solta e acabam fazendo um filme de terror sobre ele ali também, como se fosse uma ideia de idolatrar a violência também, e os casos de violência que acontecem na vida real, né? Então acho que a sacada do Ghostface, assim como o Alien, que eu falei que é muito criativo, a participação do Ghostface, principalmente nesse universo, nessa finalização também, no modo arcade, é simplesmente impecável e uma das mais criativas que teve em todas as participações que a gente teve até agora. E esses foram todos os convidados que tivemos em Mortal Kombat até o atual momento que eu estou gravando esse vídeo. Lembrando que o Ghostface é só o primeiro dessa nova leve de convidados que a gente vai ter, e ainda teremos em breve o T-1000 da franquia de Exterminador do Futuro e o próprio Conan o Bárbaro, novamente tendo o rosto do Arnold Schwarzenegger. Só vamos ficar na torcida para ver se o ator participa da voz também, né? E desses dois, qual você mais tá torcendo para ver que tem a melhor gameplay, né? Desses todos os personagens que eu citei, qual deles é o seu favorito, que é o melhor que teve de participação até agora na franquia do MK, né? E qual personagem, seja de filme, de série, de game, de animação, de quadrinhos, você gostaria muito que desse as caras no universo de Mortal Kombat, numa futura DLC de um futuro jogo? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã de Mortal Kombat, que é fã de games, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!